Nós vemos em Josué capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que a seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Agora, essas 3 janelas que você vê aí representam 3 tipos de pessoas diferentes, tá certo? Que estão agora ouvindo essa mensagem. Aliás, todo mundo no planeta Terra realmente está em uma dessas 3 janelas. Você está em uma dessas 3 janelas, tá certo? Cada uma dessas 3 janelas representam pessoas que estão agora, nesse momento, me assistindo pelo culto online, me assistindo pela nossa plataforma especial da Paz Church, ou talvez estão ouvindo essa mensagem pelo podcast. Cada uma dessas 3 janelas representam você. Uma delas representa você. Porque, como eu disse, todo mundo está em uma dessas 3 janelas. Tá bem? Eu quero que você faça uma autoanálise com a ajuda do Espírito Santo. Qual dessas 3 janelas você está? Tá bem? Então, vamos agora entrar aqui nessa primeira janela. Tá certo? Essa primeira janela, ela é a janela muito especial, muito importante. Essa janela representa as pessoas compromissadas, aquelas completamente dedicadas e compromissadas ao Senhor Jesus Cristo. As pessoas que estão aqui olhando por essa janela, elas veem as coisas pela ótica do Espírito Santo. Tudo que elas enxergam porque elas foram cheias do Espírito Santo. Elas têm um compromisso de servir ao Senhor, de honrar o Senhor. Elas têm um compromisso com a igreja local, porque elas entendem o que a Bíblia ensina sobre a importância de uma comunidade da fé. Elas têm um compromisso com o reino de Deus. Elas colocam Jesus em primeiro lugar nas suas vidas, nas suas famílias. Elas colocam Jesus em primeiro lugar nos seus negócios, nas suas empresas. Essas pessoas realmente sabem enxergar o mundo espiritual como é, porque elas enxergam pela ótica da palavra de Deus. Essa janela é muito preciosa, porque todos que estão nessa janela aprenderam a ser guiados pelo Espírito Santo e enxergar as coisas corretamente. Por isso que o nome dessa janela, olha só o nome, compromissado. É aquela pessoa que é compromissada, ou seja, é a pessoa com compromisso com a palavra de Deus, com compromisso com o reino de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Uau, que janela importante essa janela do compromisso. E eu quero estar lá. Eu creio que eu estou lá, até por isso que você vê que é a janela azul e eu estou vestido de azul. Amém? Mas eu sei que você também quer estar lá. Quando a pessoa está naquela janela, realmente é impressionante como as coisas vão fluir no mundo espiritual. Agora, sabe, infelizmente, nem todos os cristãos estão na janela do compromisso. Nem todo cristão tem um compromisso de verdade com Jesus. Isso que é tão triste, sabe? Tem pessoas que já aceitaram a Jesus, entre aspas, mas elas nunca realmente têm Jesus como dono de verdade da vida delas. Sabe, é uma coisa você aceitar um cafezinho, é outra coisa você receber alguém na sua casa e deixar aquela pessoa mandar na sua vida. Entendeu? Então, muitos falam aí, aceita Jesus, aceita Jesus. Eu aceito, é como eu aceito um cafezinho. Mas a Bíblia nunca fala para você aceitar Jesus, a Bíblia fala para você receber Jesus como Senhor e dono da sua vida. Isso é tão importante. Bem, mas agora nós vamos para
a segunda janela. Essa segunda janela aqui, a vermelha, tá certo? Então vamos lá, vamos nessa segunda janela agora. Vamos lá. Essa segunda janela, essa janela vermelha, essa segunda janela, também, como eu disse, todo mundo que está me assistindo está em uma dessas três janelas. E essa segunda janela? Como é essa segunda janela? As pessoas que estão olhando para o mundo, para a vida delas, através da ótica dessa segunda janela, são aquelas pessoas que realmente já aceitaram Jesus, entre aspas, tá? Elas até diriam, eu amo Jesus. Elas congregam em vez em quando, entendeu? Porque elas diriam, sim, eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas se elas forem totalmente honestas, elas estão vivendo uma vida muito distante de Jesus. Se elas forem totalmente honestas, elas teriam que admitir que Jesus é como um conhecido delas. É um conhecido. Mas elas não têm Jesus como alguém que tem um profundo relacionamento com Jesus. Sim, eu conheço Jesus. Eu penso nele uma vez por semana, quando eu vou para o culto, mas nem sempre vou para o culto. Mais ou menos a média de 2 vezes por mês que eu talvez vou para o culto. Aí eu penso em Jesus. Essas pessoas das que estão olhando pela segunda janela, nós chamamos os que sem compromisso. Sem compromisso. Essa janela aqui. E eu lhe pergunto, seja bem honesto, será que você está nessa janela? É muito sério. É muito sério isso tudo, porque nós não queremos ter Jesus só como um conhecido, queremos ter um vibrante, verdadeiro, autêntico relacionamento com Jesus. Bem, uau, essa segunda janela é perigosa, segunda janela bonita, né, vermelha, bonita, mas é perigosa. Por quê? Porque muitos cristãos, na realidade, se acham totalmente bom, porque já aceitaram Jesus, mas não têm um verdadeiro compromisso com o Senhor Jesus. É interessante, porque, sabe, é uma coisa você ter o compromisso de fato e de verdade. Outra coisa, você até amar Jesus, fez uma decisão certa, na direção certa, mas ainda não tem um verdadeiro compromisso com Jesus. Mas e a terceira janela? O que está nessa terceira janela, janela verde aí? Será o que tem lá dentro? Bem, vamos entrar lá agora, tá certo? Essa terceira janela, ela é muito interessante, porque essa terceira janela representa a pessoa que não entregou a vida para Jesus e que ela nem tem uma busca verdadeira de Deus. Ela nem está buscando a Deus, nem o passo na direção certa ela não fez ainda. Ela não tem nenhum genuíno interesse de buscar a Deus. E as pessoas dessa terceira janela aqui, dessa janela verde, elas piamente acreditam, muitas vezes elas até acreditam em Deus, às vezes são ateus, mas às vezes elas acreditam em Deus. E elas dizem assim, olha, eu acho que assim, todos os caminhos levam a Deus. Toda religião é boa, Deus, elas veem Deus como talvez um velhinho lá em cima, um Papai Noel que ele vai entender o que eu faço e, sabe, eu não sou tão ruim assim não, todo mundo, tem muita gente pior do que eu e elas realmente não estão buscando a Deus. Elas acreditam que na realidade tem muitas outras coisas mais importantes nessa vida do que estar buscando a Deus. E elas não buscam a Deus mesmo, de fato e de verdade. Essa terceira janela, a pessoa, por ela não ter interesse nenhum de verdade, estar buscando a Deus, nós chamamos essa terceira janela de conflito. Está em conflito com as coisas de Deus, está em conflito com Deus de fato e de verdade. Entendeu? Agora, eu quero falar uma coisa muito interessante, mas deixa eu sair dessa casa para falar uma coisa muito interessante para você. Uau!
3 janelas super importantes. 3 janelas importantes. Todo ser humano está em uma dessas 3 janelas. Você está em uma dessas 3 janelas. Ou está na janela compromisso com Deus, ou a janela do sem compromisso, ou a janela do conflito, tá? Agora, interessante porque a Bíblia, no final de 1 Coríntios capítulo 2 e no começo do 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala sobre esses 3 tipos de pessoas. Ele chama, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu o livro de Coríntios, ele diz que as pessoas que estão nessa janela do compromisso, ele chama o homem espiritual, ou a mulher espiritual. As pessoas que estão na segunda janela do sem compromisso, é o cristão, talvez, até já entregou a vida a Jesus, mas ele não tem compromisso, sem compromisso, então o Paulo chama, a Bíblia chama ele de carnal, cristão espiritual, cristão carnal, e aqui chama o homem ou a mulher natural. Interessante, olha esse versículo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, se referindo a esses que estão na janela do conflito. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, olha só, e ela não pode entendê-las. Quando a pessoa está olhando daquela janela, ela não entende as coisas de Deus. Quando ela olha daquela janela, ela não entende as coisas do Espírito Santo. E ela não pode entendê-las. Olha o que a Bíblia diz. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uau, interessante isso. Agora, veja o exemplo de Josué. O exemplo poderoso de Josué. O Josué era um homem compromissado, era um homem que realmente estava na primeira janela. Hoje ele está no céu, mas ele estava, quando estava andando aqui na terra, ele estava naquela primeira janela, a janela do compromisso. Olha Josué 14:8, ele diz: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, eu amo esse versículo. Olha o que Josué diz: eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Uau, que bonito. E em Josué 11:15 ele diz: tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E olha o que a Bíblia diz: e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada do que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Que exemplo Josué para a nossa vida, né? Não foi por nada que ele foi tão grandemente usado por Deus. E aí nós viemos para o nosso versículo dessa mensagem. Josué disse em Josué 24:15: escolham hoje a quem vocês irão servir. Vocês devem escolher. Mas mais, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Uau! Agora, uma coisa muito interessante sobre essas janelas. Sabe, só porque o seu pai ou seu avô estava nessa janela do compromisso, não quer dizer que agora os filhos e os netos, não. Se o pai é filho de Deus compromissado, não quer dizer que o filho dele vai ser compromissado, porque Deus não tem neto e nem bisneto, entendeu? Então, isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. O Josué estava naquela janela do compromisso, mas depois que ele e a família dele morreram, os filhos também, a próxima geração estava nessa janela do sem compromisso. Eles tinham, a Bíblia fala, eles tinham um certo temor de Deus, eles seguiam a Deus, mas era misturado com os ídolos das nações. Eles obedeciam a Deus em algumas coisas, outras coisas desobedeciam a Deus. Eles estavam nessa segunda janela, e o pior, depois que aquela outra geração passou, a próxima geração, ou seja, a terceira depois de Josué, olha só, estavam nessa janela. Que tragédia, que tragédia. Olha o que a palavra de Deus diz em Juízes capítulo 2, versículo 10. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Agora, cristão, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, porque isso é muito sério. Tudo que você faz, todos os seus posicionamentos vão
refletir nas próximas gerações. Isso é muito profundo. Você deve ter muito cuidado, porque a tendência de quem está na primeira janela e quem nasceu numa família de alguém que está bem compromissado é dele relaxar um pouco e os filhos acabarem ficando na segunda janela. E se não consertar a coisa e relaxar mais um pouco, aí os seus filhos, viu você que está nessa segunda janela? Seus filhos, meu Deus, aí é triste. Aí é triste. Então, a tendência sempre é essa. Sabe por quê? Porque peixe morto, até peixe morto, nada na correnteza para baixo. Ele nada para baixo, né? Ele pega a correnteza e nada para baixo, mesmo sendo um peixe morto. Então a coisa mais fácil é se relaxar e ser levado pela correnteza do mundanismo, da forma mundana, da forma pecaminosa de pensar. Você está entendendo? Então, se você não fizer uma escolha consciente, rapaz, meu pai estava aqui nessa janela do compromisso, mas eu também vou estar nessa janela, você está entendendo? Então, meu avô estava nessa janela do compromisso, mas para ser bem honesto, meu pai está nessa janela do sem compromisso, mas eu não vou ser igual ao meu pai, vou ser igual ao meu avô, eu vou estar na janela do compromisso, sabe? É coisa séria isso, é coisa muito séria. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas nessa terceira janela, a janela do conflito, elas representam pessoas que, em geral, acordam, sabe, hoje, no domingo, e nem passa pela cabeça delas de cultuar a Deus. Nem passa. Porque elas estão longe de Deus, nem pensam em Deus. Para elas, domingo é o dia de fazer feira. Domingo é o dia de ir para o supermercado. Domingo é o dia de dormir um pouco mais cedo, porque segunda-feira é dia de trabalho. Domingo é o dia de ir para a praia com a família. Ela nem passa pela cabeça o que a Bíblia chama. Em Apocalipse, 1º capítulo, a Bíblia fala, em Apocalipse, 1º capítulo, versículo 10, ela chama domingo do dia do Senhor. O dia do Senhor. Domingo, por que o dia do Senhor? Porque a igreja primitiva, depois que Jesus ressuscitou no domingo, ela começou então a separar o domingo para cultuar a Deus. Todo dia é do Senhor, mas a Bíblia faz questão de especificar em Apocalipse, que é o último livro que foi escrito da Bíblia, a igreja primitiva já estava chamando domingo do dia do Senhor. Mas as pessoas que estão em conflito, elas não estão nem aí. Elas não estão nem aí, sabe? Domingo é o dia de assistir o filme, Netflix. Temos, infelizmente, uma geração enorme de pessoas que não estão nem aí mais com Deus, estão na terceira janela, porque foi escorregando para baixo. É peixe morto indo com a correnteza, entendeu? Então você tem que ter cuidado para não entrar nessa, para realmente ir contra a correnteza. Agora,